Guaritinga, 21 de setembro de 2020. Neste momento, iniciaremos a audiência pública virtual para debate sobre a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para 2021. Nosso convidado dessa noite é o secretário da Fazenda, Carlos Montagnoli. Com você, Carlos, pode fazer uso da palavra e explicar para a gente e para todos os internautas a LDO. Boa noite, presidente Beto. Boa noite aos nobres vereadores. Cumprimento a todos vocês, também a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais, as redes interativas de comunicação, tá? É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje à noite para discutirmos aí a apresentação da LDO 2021. O projeto da LDO 2021 foi elaborado com base no PPA 2018-2021, considerando os indicativos e as metas fiscais e financeiras nelas fixados, né? Os assuntos regulados na LDO são os custeios das despesas e outros entes, as despesas irrelevantes, a programação financeira e o cronograma de desembolso, metas bimestrais da receita e a limitação dos empenhos. A reorganização administrativa, aumento de gastos de pessoal, né, a Constituição Federal, artigo 169, o Poder Legislativo, a Constituição Federal nos artigos 29 e 29A, e a revisão geral anual. O controle de custos e avaliação de resultados, né? Além da transferência de recursos às entidades e às pessoas, renúncia de receitas e a não aprovação da LOA em tempo hábil. A LDO deste ano, ela está com uma previsão de receita de 203.840.000, com uma despesa também de 203.840. Algo importante dizer aqui, que para esse ano nós temos um crescimento projetado bem diferente daquilo que estava no PPA. Né? O país não é segredo para ninguém, que vem enfrentando uma séria dificuldade, principalmente agora com o período pandêmico. Então, o crescimento do país em si já tem uma queda. Né? A gente já viu aí várias reportagens falando que eles citam até mesmo de 3% de queda. Né? O crescimento vai ficar bem abaixo do esperado, não terá crescimento, inclusive. Mesmo assim, ela foi projetada com 1% previsto. Tá? A receita total da nossa LDO, então, para a Câmara Municipal, final ficou de 3.300.000. Isso são, de acordo com os números de funcionários, tem as metas, tudo com o processo legislativo, que o objetivo é investimento, manutenção, conservação e preservação dos serviços públicos prestados pelo Legislativo, bem como no cumprimento de suas atribuições constitucionais e aquelas previstas, no caso, na PPA. O total são 3.300.000. No caso da Prefeitura, operações especiais, objetivo, a administração pública municipal deverá assumir literalmente o compromisso e resgatar os débitos inscritos em seu passivo financeiro. Para isso, nós temos um previsto de 3.487.000, sendo eles 2.407.000 de amortização da dívida contratada da Prefeitura e o PASEP, que é 1.079.000. A otimização da gestão municipal de educação são 52.942.500. E da saúde são 50.830.000. Claro que cada um desses tem aí, conforme foi enviado no projeto de lei para vocês, as ações, né, a funcional, né, o produto do qual seria utilizado. Então, desde a reforma e manutenção até a manutenção do pessoal em cargos sociais. A otimização da gestão municipal na cultura e turismo, 640.600. Otimização da gestão municipal em esporte e lazer, 2.024.200. A otimização da gestão municipal em obras e meio ambiente, 2.437.500. Otimização da gestão municipal das ações de desenvolvimento, são 5.167.600. A otimização de gestão municipal das ações de apoio, são 3.079.800. A otimização da gestão municipal dos atos da administração, 3.398.000. O que é essa otimização da gestão municipal dos atos administrativos? Assegurar o desempenho das funções básicas estabelecidas na lei municipal,
que dispõe sobre a estrutura administrativa, a Lei 4.295 de 2015 e posteriores alterações. A otimização dos gastos municipais nos assuntos jurídicos, 705.700. Aqui nessa ação, ela visa a pessoal em cargos e o custeio de despesa corrente e também as despesas de capital. A otimização da gestão municipal dos serviços municipais, 21.482.700. Aqui nós temos um pouco de tudo, tá? Nós temos a recuperação da infraestrutura do município, né? Destruída por desastres, entre outras coisas, o recapeamento asfáltico, aquisição de maquinários, implantação de centro de informação, urbanização da Praça Dr. Horácio Ramalho, tudo isso são ações que já têm andamento, a ação precisa continuar aberta caso precise da manutenção. A otimização da gestão municipal também, né, assegurar o desempenho das funções básicas estabelecidas na lei municipal que dispõe sobre a estrutura administrativa, a Lei 4.295. 111.300, que é justamente para a manutenção de pessoal em cargos. Também a otimização da gestão municipal, no caso da Fazenda, são 5.154.100. Veja que antes a gente tinha um valor mais concentrado na Secretaria da Fazenda, hoje ela está distribuída em todas as secretarias. Reserva de contingência. A reserva de contingência é onde nós colocamos, né, as emendas impositivas e mesmo a reserva de contingência para um possível refis, entre outras ações do município que visa, no caso, a redução de multas e juros, né? Aqui está previsto 3.557.330. Para esse ano, como o crescimento ele ficou muito baixo, o que nós fizemos? Nós praticamente projetamos a mesma LDO para o ano seguinte e o 1% nós colocamos exatamente nessa reserva de contingência. O Instituto de Previdência Municipal de Taquaritinga. Permitir que o organismo, né, que constitui a estrutura da administração, revele mediante projetos a garantia da execução dos planos traçados, atendendo assim a demandas existentes. Para isso, a manutenção geral de frente está previsto 28.506.000. Para o SAET, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, a administração pública municipal deverá assumir literalmente o compromisso de resgatar os débitos inscritos em seu passivo financeiro, de modo a permitir o denominado equilíbrio orçamentário e financeiro, figurando como adimplente com relação aos prazos de pagamento, honrando compromissos formalmente assumidos. Aqui nós temos 178.700. A gestão de apoio à superintendência do SAET, 2.758.720, que é referente à manutenção, né, que é garantir o funcionamento da entidade. A gestão de apoio financeiro da superintendência, que é a concepção, implementação e coordenação das ações do governo, desenvolvendo gestões na busca de mecanismos que possam viabilizar as políticas estabelecidas para a gestão, procurando desempenhá-las com agilidade e eficiência, 1.678.250. Ele garante o pleno funcionamento do SAET. A gestão da execução dos projetos de apoio de superintendência também, que é a concepção, implantação e coordenação das ações de governo, que é a substituição de veículos da frota, garantir o funcionamento da rede, é previsto 11.845.000. No saneamento básico para todos, reservatório de águas, está previsto um investimento da reservação de águas interligações de 300.000. E a reserva de contingência do SAET, que também é justamente nessa situação, se tiver um refis, se tiver algo nesse sentido, nesse parâmetro, R$155.000. Esses são os quadros de metas, né? Como a gente já vem falando vários anos, já é de conhecimento dos senhores, a LDO é bem enxuta, ela é uma coisa muito mais resumida, né? Os debates seriam mais na LOA, que seria mais descrito de acordo com ação por ação de cada secretaria. E por aqui é só. Presidente, o microfone está desligado. Algum vereador quer fazer alguma pergunta ao Carlos aí? Presidente. Oi. Presidente, eu gostaria, em primeiro lugar, queria saudar o Carlos Montagnoli
dizer do respeito que eu tenho pela pessoa dele, pela sua competência, pelo trabalho que realizou e vem realizando até hoje na prefeitura. Ele sabe do carinho que eu tenho por ele. É recíproco, meu querido. Eu gostaria de saber, Carlos, que houve uma alteração ali em relação às emendas impositivas, que quando houvesse alterações, o prefeito tinha 120 dias para adequar para acatar ou não as emendas, ou informar aonde o vereador deveria colocar a emenda, já que a emenda proposta por ele não poderia ser executada. E houve uma alteração para 30 dias, inclusive a CCJ propôs que voltasse para os 120 ou até por 90 dias, porque a gente entendia que 30 dias para o prefeito se manifestar é um prazo muito pequeno. A gente sabe que a máquina não gira tão rápido assim, né? Então, eu não entendi o porquê dessa alteração. A alteração, antigamente, era 120 dias para o prefeito se manifestar em relação às emendas que não havia possibilidade de cumprimento e propor ao vereador que ele apresentasse nova emenda. E passou para 30. E aí a CCJ, inclusive, fez uma alteração, fez uma emenda para a gente voltar para trás, porque não vai conseguir cumprir em 30 dias. O prefeito não conseguiria cumprir em 30 dias. Na verdade, Bonila, agradeço e, logicamente, lhe cumprimento também, você sabe do carinho que eu tenho por você. Essa é uma alteração que não foi proposta pelo Executivo, tá? Isso aí é Constituição. Foi feita uma alteração, uma emenda na Constituição que fez essa alteração. Então, nós só simplesmente estamos seguindo essa alteração. Se a Câmara tem algum projeto? Nós simplesmente estamos seguindo essa alteração, que é de uma esfera maior, não é da Prefeitura. Mas, e aí você acha que é inviável a nossa emenda, então, porque ela seria inconstitucional? Porque não vai ser possível, em 30 dias o prefeito não vai conseguir se manifestar se a emenda impositiva é possível de cumprir ou não, né? Seja qual for o próximo prefeito, vai haver um prejuízo muito grande aí. Você acha que a emenda que a gente está propondo pela CCJ seria inviável, então, já que é uma questão constitucional? Eu acredito que vocês até têm razão justamente por essa questão de prazo, né? A gente tem, quanto mais prazo para a gente poder discutir, a gente consegue fazer algo muito melhor, muito bem feito, e consegue discutir mais ainda as ações que estão sendo ali desenvolvidas, entrar em contato com as entidades, poder entender as ações que foram propostas nas emendas impositivas, só que ela simplesmente foi colocada no projeto de lei justamente por causa dessa alteração, que é o artigo 23, né? Mas aí é pertinente fazer essa emenda sim. Então a gente mantém a emenda para ver o que dá, né? Porque não adianta passar para 30 dias, que não vai ser cumprido. Sim. Obrigado, viu, Carlos? Eu que agradeço. Forte abraço. Mais alguém? Presidente, eu quero. Presidente. Pois não, Caio. Boa noite, Carlos Montagnoli. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, e você? A saúde, como é que vai? Vai bem, graças a Deus. Saúde hoje em dia é uma coisa mais preciosa que a gente tem na vida, né? Tem que cuidar. Exatamente. Não, assim, eu fico preocupado, Carlos, se eu me permite chamar você de Carlos. Claro. Que a gente fica aí no mandato da gente, que dura 4 anos, que dura 8 anos, que dura 30 anos, a gente fica mandando as emendas, né? Aí, sim, agora, nesse segundo semestre, os nobres vereadores perceberam, alguns falaram, todo mundo acabou discutindo este assunto, de ficar mudando a emenda, né? Porque eu não sei, eu não quero ser intransigente e muito longe disso ser dono da verdade, porque o cara que é dono da verdade, ele é ignorante. Sim. Eu não quero me comportar desta maneira, mas eu acho que quando um vereador eleito pelo povo, né, os seus 648 votos, que é o meu caso, né, a palavra da gente tem que ter valor, entendeu? E eu não sei, tem emenda nossa aí, eu vou dizer nossa, vocês me desculpem se são só as minhas, mas se tiver mais algum outro vereador, me perdoe. Então vou falar das minhas que é melhor, né? Tem emenda que eu quero que seja cumprida até o final do ano, porque se não for cumprida vai dar um problema isso, Carlos, vai dar um problema, tá? A gente aceitou, a gente concordou em tirar dali por aqui, toda semana tem, a gente votou uma do nosso querido amigo Valcir semana passada, a gente apoiou porque ele pediu, tal, né? Mas assim, eu quero saber se essas emendas do ano passado vão ser cumpridas até o final do ano, porque senão dá problema.
Não estou nem entrando nesse mérito da questão que o Bonilla estava citando. Parabéns, Bonilla, pelo seu comentário. Eu entendi perfeitamente bem. Que emenda, gente. É emenda. É emenda, o meu amigo Carlos, entendeu? Eu queria saber isso. Vai cumprir nossas emendas até o final do ano? É isso que eu precisava saber. Tá. As emendas impositivas da qual o senhor está citando é o seguinte: não simplesmente depende somente da Secretaria da Fazenda, né? A partir do momento que se tem a emenda projetada, a gente passa para as secretarias que são secretarias responsáveis e elas ali vão fazer o planejamento de acordo com o que lhe foi solicitado. Somente é solicitada essa alteração caso não consiga se cumprir por questões de prazo, por questões de valores. Por exemplo, você faz uma emenda, propõe uma emenda para a construção ou para a reforma de uma quadra, por exemplo, e você propõe a sua emenda ali de R$2.000, e mais ninguém propõe. Então, R$2.000 você não faz a manutenção da quadra, e a prefeitura não tem disposição em caixa para fazer essa manutenção nessa quadra somente com esses 2.000. Aí é onde entra aquela questão do bom senso e a conversa entre as partes para ver se consegue adequar isso para atender uma necessidade do município. Nada empurrado. É por isso que as minhas emendas foram sempre pequenas, de acordo com aquilo que ele pode fazer no ambiente. Por exemplo, reforma de praça. Vai lá e faz uma obrinha de R$2.000 numa praça, pinta. Pintaram tanta praça nessa cidade, não é possível que não podia ter pintado algumas outras que ficaram para trás. Tipo assim, gastar R$2.000 numa praça para pintar, ajuda também. O povo fica contente, entendeu? É uma situação, vereador, que é o seguinte, cara, a gente tem que entender que nem tudo gira somente em torno da Secretaria da Fazenda. Eu não posso pegar obras e pedir para obras fazer. Tem todo esse planejamento, tem que sentar, no caso vocês encaminham o requerimento para o secretário responsável e ele vai dar o seguinte esclarecimento. Da parte da Fazenda, toda a parte orçamentária está separada para isso. Boa noite, Antonioli, tudo bem? Muito obrigado, Carlos, muito obrigado. Boa noite, Antonioli, Tonhão do Boacharia. Tudo bem, Tonhão? Você está bem, graças a Deus. Eu vi aí que a aparência está legal, aí que bom, né? Graças a Deus. Graças a Deus está melhor. Assim, acompanhando o Caio. Sim. O Caio está de parabéns o que ele falou, né? Porque a gente faz uma emenda a pedido das pessoas, né? Sim. Aí a gente vai lá com o maior carinho, atende as pessoas, o vereador atende as pessoas. Todos nós vereadores, nós atende. Às vezes, se não dá, por falta de tempo, mas a gente procura atender a maioria das pessoas, dos munícipes. E eu também tenho esse problema de emendas. Eu tenho várias emendas que não foi cumprida, a minha. Principalmente o muro do CAPS, que na época eu dei R$15.000, que foi falado com o Lorenzano, o engenheiro, né? Eu fui umas 3, 4 vezes lá, conversei com ele. O Lorenzano, muito educado, como você também já me atendeu muito educadamente, e eu acho que na nossa vida a gente tem que ser assim, né? Sim, respeitar as pessoas, isso é lindo por nós. Exato. Mas eu tenho aí várias emendas também que não foram cumpridas. E essa emenda do Muro do CAPS, eu tenho um certo carinho por ela. Sim. Porque ali, várias vezes eu fui ali com interno as pessoas, eles me atendem muito bem, né? Dou até os parabéns para ele, que é certo, né? Sim. Lá no CAPS da Vila. E eu tenho uma emenda lá do muro. Eu sei que não é o horário de falar assim, mas eu, com respeito, eu tenho uma emenda do muro de R$15.000 que falaram que ia fazer. Eu sei que você falou que a Secretaria da Fazenda também está positiva aí, que vocês fazem o que der, né? Mas eu quero saber se também vai ser cumprida, porque ali os internos, a gente veja lá no CAPS, não sei se o senhor já esteve lá, ali o muro é passado pela passarela da estação e o muro é baixo. E a passarela também no começo é bem baixo. O que acontece? Eles tacam pedra, porque o muro é baixo, eles sobem lá, eles fazem necessidade lá dentro, eles fazem outros tipos de coisa, né? Eu já fui lá, tem coisas queimadas, como droga. E os vitrôs lá estão tudo quebrados. Quer dizer, ali tem os internos. É perigoso alguém pegar um vidro daquele lá
cortar o pescoço de alguém. Bom, ele sempre pede para mim. O chão também, tudo emburacado. É um abandono. E no caso aí, eu também queria saber, como o Caio falou, se vai ser cumprida, ô Carlos. Fazendo esse grande favor, que ali eu tenho um certo carinho, viu? Por eles lá e para a cidade inteira, que eu sou vereador da cidade inteira do distrito. Exatamente. Você poderia dar essa resposta para mim? Você tem essa... Claro, Tonhão, é assim, ó. Pelo amor de Deus, eu não estou falando que a Secretaria da Fazenda não é ela que faz. O que eu disse é o seguinte, a Secretaria da Fazenda, ela separa a dotação orçamentária e a ação, como vocês estão vendo dentro do orçamento. A secretaria responsável pela execução do serviço, ela vem no momento e verifica se tem a disponibilidade já para fazer o pagamento, já para poder liberar o serviço e licitar, no caso, a obra, né? Nesse caso, a Secretaria da Fazenda, a ação já está pronta, a dotação está pronta. Precisa somente comunicar a secretaria e conversar para a gente conseguir soltar esse tipo de obra. A previsão é que se conclua, assim, até o fim do ano. Então, obrigado dessas palavras, porque a gente tem várias emendas. Eu tenho na bote aqui também da Vila Buscardi, que eles não têm banheiro ali, precisa muito. Quando vem gente de fora jogar a bote ali, tem mulher que não sabe onde que vai, você entendeu? Inclusive, a Secretaria de Gestão tem feito um trabalho muito bacana, um levantamento muito minucioso de todas as emendas já executadas, das emendas a executar, para que a gente, sim, consiga entregar o mandato com isso tudo concluído. Que nem o senhor falou, seu Carlos, às vezes se dá uma quantia, não acata, não dá, vamos supor, você dá 10 mil, 20 mil, mas aí teria, não sei se não é da sua alçada, a prefeitura aí mandar uma carta ou mandar um aviso para a gente nos outros anos concluir as outras emendas para facilitar, fazer o valor que precisa para fazer o trabalho que precisa. Tipo assim, num ano eu te mando 10, no outro ano eu te mando mais 10 para concluir. Eu acho que a prefeitura também teria que ter uma pessoa preparada para fazer isso aí para os vereadores. Dar uma carta, mostrar, tá faltando tanto, no outro ano você não manda outra quantia para nós realizar essa obra, porque essa obra a gente manda, as pessoas pedem e eles ficam esperando. Eu acho que teria, se a prefeitura reavia esses problemas aí para concluir. Que nem eu te falei, a gente manda 10 esse ano, o outro ano manda mais 10, a obra se faz com 20. E seria vinha da prefeitura uma pessoa para conversar com os vereadores, com a Câmara, com o presidente da Câmara, o diretor da Câmara, seria uma boa para a gente concluir esse trabalho. É uma dica que eu estou dando, viu, Carlos? Claro. O orçamento participativo ele sempre é muito bom para o desenvolvimento da cidade, para o andamento, para a execução, para atingir as metas estabelecidas. É sempre muito importante, muito bem colocado. É muito importante que a gente fica sem saber o que fazer. Eu dei tanto, a obra fica tanto. No outro ano, a prefeitura falou, vereador, manda mais tanto para a gente concluir essa obra. Porque as pessoas esperam, viu, Carlos? É a mesma coisa de uma criança, que quer dar um doce para uma criança, ela vai esperar. Muito obrigado. Necessidade, secretário, Sim? eu quero fazer, o Caio Porto de novo, eu quero só fazer uma ressalva aqui, que dentro das metas fiscais, do artigo 3º, nós temos aqui vários itens, tabela 1, tabela 2, tabela 3, até a 8, né? Eu queria um esclarecimento dessa tabela 2. O que é que está projetado para essa tabela avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior? Eu não vou ficar perguntando de todas as tabelas, senão eu vou ficar aqui até meia-noite. Mas eu quero saber principalmente essa tabela 2, do capítulo 3º, das metas fiscais, artigo 3º, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Eu queria saber qual é o entendimento prático, o que é que estão vocês, né, do executivo, seu prefeito, vice-prefeito, né, o que vocês estão pensando sobre essa tabela 2? O que significa? Explica na prática isso para mim, por favor. Muito obrigado. É a tabela 2. Capítulo 3 das metas fiscais, tabela 2. Não, só está escrito assim, avaliação do... Eu não estou com o projeto todo aberto aqui, tá? Não dá tempo de passar tudo aqui.
Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. O que é essa avaliação do cumprimento? Tem algum projeto de aumentar de novo IPTU, será? De aumentar de novo taxa? Não, porque, né, se tiver aumento de novo, eu não sei o que vai acontecer com essa cidade. Não, anexo das metas relativo a 2019. Se você olhar, tem uma outra tabela que ela fala justamente da evolução. Aqui o que ele tem? Ele tem uma receita prevista de 191 milhões em 2019, né? Isso é com a sua variação. Então, ele pega justamente para você comparar o exercício de 2019 com o exercício de 2020. Se você for pegar o demonstrativo 3 das metas fiscais anuais, que são as comparadas com as fixadas dos 3 exercícios anteriores, você vai ver lá, ó, receita total, 2018, 184 milhões, 2019, 191 milhões, 2020, 201 milhões, porém, em 2020, nós já temos aqui uma queda de 7 milhões, tá? Então, 201 milhões em 2020, que é o que a gente tem que colocar, que ainda não terminou o ano, então tem que seguir o que está previsto. Em 2021, 203 milhões. Esses 203 milhões julgando justamente essa questão do 1% da inflação. Não é, vai ter um aumento, não, é 1% da inflação que a gente está prevendo, que pode ser que ela não aconteça. Pode ser que seja até menor do que isso. Porque a gente sabe que, se me perdoe se eu estou afirmando uma coisa que não é verídica, mas a gente está sabendo que a nossa arrecadação está caindo dia por dia, correto? Sim. Devido ao momento que a gente está vivendo, a gente entende e tal. Claro. Mas eu fico preocupado com isso, entendeu? Com essas metas aqui, porque, bom, tomara que dê tudo certo, né? É um projeto, tomara que dê tudo certo, mas assim, olha, eu ando meio preocupado com essa questão da arrecadação, viu? Para você ter uma ideia, para o senhor ter uma ideia, todas as vezes que nós vamos projetar a arrecadação, a gente trabalha logicamente com projeção, de janeiro a dezembro. Então, todas as vezes que nós vamos trabalhar com isso, todas as vezes que nós temos a arrecadação concluída, nós vamos lá e trabalhamos nessa meta. Por isso que tem a avaliação bimestral das metas. Está atingindo a meta? Está. Se não está atingindo, vamos ter que fazer um trabalho, vamos ter que fazer um contingenciamento de orçamento justamente para conseguir suprir essa demanda e essa necessidade. Eu estou recebendo uma videochamada. Fecha o microfone aí, gente. Deixa o secretário falar. Beto. Tá contente aí, Caio? Beto, Rodrigo. Rodrigo, pois não. Será que o Montanholi está me ouvindo? Oi, eu estou ouvindo longe, mas fala. Beto. Pois não, Rodrigo. Queria saber se o Montanholi está me ouvindo. Ô, Montanholi, boa noite. Gostaria de fazer, você citou um ponto em relação ao LDO aí para 2021, em relação a deixar uma ficha, não sei como você fala, ou uma rúbrica já aberta, na questão você citou ali a Praça Horácio Ramalho. No caso, essa praça, ela vem utilizando recursos próprios para poder ali poder reformando a praça. Então, já podemos dizer que já se tem a previsão que a praça, então, não termine esse ano. Qual seria quantas obras a gente tem nessa mesma situação e quais os valores que totalizam as obras com recursos próprios? Não estou te ouvindo. Teu microfone está desligado. Agora sim, está me ouvindo? Agora sim. Vamos lá. Na verdade, não é que ficou claro que não vai concluir. Muito pelo contrário, tá? Já está caminhando para isso. Na verdade, nós temos que ser prudentes e cautelosos em manter a ação aberta. O que é manter a ação aberta? Você tem ação R$1. Você coloca R$1 para você ter a ação aberta, da manutenção, pelo menos. Então, isso tanto faz ali, como faz nas outras obras, assim como nós temos obras de 2013 que estão sendo retomadas, né? Então, tem coisas que são de recursos vinculados, tem coisas que são de recursos próprios. Então, a gente simplesmente mantém a mesma esfera na LDO para a gente ter uma ação aberta, mas isso não significa que ela vai permanecer na LOA. Até a elaboração da LOA, muita coisa pode acontecer.
Mas, no caso, a minha pergunta aí é em questão de quantas obras são com recursos próprios e qual é o valor total dessas obras. E se todas elas têm dotação aberta. Então, para isso, todas elas têm a dotação aberta, mas para isso eu acredito que seria mais prudente... Aberta para 2021, no caso. Não. Todas as obras que já têm, todas as obras que funcionam na prefeitura, todas as obras iniciadas na prefeitura, elas, toda vez que você vai elaborar a LDO, você pode perguntar inclusive para o corpo técnico aí da Câmara, eles vão informar isso para você. Todas as vezes que você vai iniciar 2019, você arrasta toda a ação aberta. Entendeu? Não tem como, não é uma coisa que a gente deixou aberta porque quis deixar. Você arrasta ela já aberta. Aí, na execução, sim, que você vai fazendo o fechamento das dotações. Mas a minha pergunta foi em relação a quantas obras a gente tem com recursos próprios e qual o valor total delas. Então, aí nesse caso eu prefiro que você mande o ofício lá, que eu passo para você com dados corretos. De cabeça eu não vou lembrar. Mas estão todos aí na LDO já? Todos eles têm a ação prevista. Concluiu, Rodrigo? Oi? Concluiu? Concluí. Carlos, eu tenho uma pergunta, na verdade duas. A nossa assessoria da Câmara aqui nos alertou que na LDO existe um corte drástico dos repasses à Câmara. Entretanto, nada foi discutido com a Câmara, Carlos, para que esse corte fosse feito. E, na verdade, nós temos aqui na Câmara uma situação seguinte. Nosso prédio não tem alvará do Corpo de Bombeiros. O prédio está com o telhado totalmente danificado e precisamos construir saídas de emergência, enfim, a Câmara precisa passar por uma grande reforma que não foi feita esse ano em função da situação do coronavírus. Eu não achei viável que se empreendesse um gasto desse montante por conta da situação que o município está vivendo. Então, zelamos, como sempre, do dinheiro público e esse ano a Câmara vai bater o recorde na devolução de recursos à Prefeitura. Vai ser o ano que mais recursos serão devolvidos, porque nós aqui enxugamos e zelamos pelo dinheiro. Agora, existia essa programação, e ela existe ainda, mas se ocorresse corte, não vai ser possível fazer, e inclusive aqui o pessoal aqui da nossa contabilidade, porque talvez não seja nem possível cobrir os custos normais da Câmara. Você sabe dizer se foi alguma falha, se foi... Na verdade, foi na elaboração da LDO, Beto, mas ela vai seguir, no caso, o PPA. Já falei até com o Fabinho, vai ser o que está no PPA, não vai ter o corte. Sim. A outra pergunta é o seguinte, a gente sabe aí que está todo mundo reclamando que caiu a arrecadação, só que caíram as despesas também. Se você tiver, por exemplo, na educação, não se oferece mais nada, não tem mais transporte, não tem mais merenda, não tem consumo de luz, consumo de água. Parabéns, presidente. Clássico. Agora, nós sabemos que recebemos um aporte substancial do governo federal, e eu queria que você dissesse o valor que nós já recebemos e quanto ainda temos a receber esse ano. Olha, assim, quando a gente fala em despesa, muitas pessoas falam, realmente, a escola está fechada, não tem despesa. Não, nós temos despesa. A escola não está 100% fechada. Nós temos o corpo administrativo que trabalha. A merenda está sendo distribuído os kits, que é realmente a média do que o alimento, do que o aluno se alimenta, está sendo distribuído para o aluno. Então, ele está levando esses kits de alimentação para casa. Então, o custo que se tem com a merenda escolar continua tendo, os custos de internet, de telefone, isso continua acontecendo, os funcionários estão trabalhando, então esses custos sim, nós temos. Logicamente que numa forma reduzida, nós não temos tanto aluno lá consumindo água, né? Você sabe me dizer quanto economizou em transporte e combustível, em energia elétrica? Isso tudo, Beto, a gente está levantando numa planilha, a gente está montando essa planilha para fazer a apresentação. Sim. Se quiser eu até encaminho ela para você, tá? E, enfim, agora quanto à arrecadação, né, esse aporte financeiro que o governo federal nos tem feito. Teve aquela aprovação, né, de 6 milhões e pouco, foi dividido em 4 parcelas, a última parcela nós recebemos esse mês,
né? Então, já acabou, não tem mais para o próximo mês. Então, todo esse auxílio emergencial que os municípios estão recebendo, Taquaritinga recebeu 6 milhões, né? Desses 6 milhões, nós temos aí 800 milhões que é destinado para o social e para a saúde, o restante é justamente para suprir o déficit de arrecadação com ICM, FPM, então, justamente para pagar funcionário, justamente para pagar as despesas fixas da administração. Hoje nós temos 6 milhões nessa esfera de auxílio, e na questão do Covid, nós estamos por volta dos 2 milhões e 800 a 3 milhões. Tudo bem. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero parabenizar o presidente pelas perguntas dele. Eu gostaria, senhor presidente. Eu também, presidente. Assim que o Caio encerrar, você pode fazer. Eu queria parabenizar o presidente pelas perguntas dele, e eu também ando... Assim, a gente sabe, Carlos, que questões de qualidade da educação nesse momento, por ter sido online, tá difícil, até porque eu sou professor, eu sei o que está acontecendo, entendeu? Então, não vamos entrar na questão da qualidade nesse ano, que é um ano ímpar, um ano atipiquíssimo, né? Vou até exagerar no atípico aqui. Mas a gente vê, como ele perguntou, por isso que eu parabenizo o presidente, gastos com o transporte, com a merenda, e outros gastos mais. Isso não tem nada a ver com funcionário. Estou falando a verba que vem, como o presidente perguntou, e todo mundo, todos os alunos estão recebendo isso aí, ou são aqui alguns apenas? Está se gastando esse dinheiro que vem com os alunos para poder sustentá-los, porque tem muita gente por aí que daqui a pouco está morrendo de fome e automaticamente a violência vai aumentar nesse país, né, gente? Para não falar que é só Taquaritinga, tá? Então não é uma conversa simplesmente regionalizada e municipalizada. A violência vai aumentar a partir do ano que vem por causa dessas questões que nós estamos vivendo agora. E não é culpa de ninguém, é o momento que estamos vivendo. Então, parabenizar o presidente, terceira vez, parabenizar o presidente pela pergunta e quero saber desses gastos também de transporte, alimentação, a merenda, no caso que o senhor falou, e outros gastos mais que ele citou aí. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Carlos. Ô, Juninho, pois não, Juninho. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público que nos assiste. Boa noite, Carlos. É um prazer falar com você. Prazer é meu, querido. Desejo tudo de bom para você. Ô, Carlos, a minha dúvida é uma só, é apenas uma. Né? Aí já estão toda previsão dos precatórios a serem pagos? Também. Aqui também. Tem toda a ação dos precatórios. Sei. E o senhor lembra de cabeça o montante ou não? O total de precatórios somados, de maneira geral, ele dá 37 milhões. Né? 37. A previsão é de 3,7 alíquota para o próximo ano. Gostaria de fazer a última pergunta, por favor, se o senhor puder responder, é claro. Eu fiz um requerimento, mas até o presente momento parece que não veio. Sim. Nós temos alguma dívida de precatório com relação a onde funciona o AME hoje? Temos dívida de precatório lá. Mas aquele prédio, o motivo, o senhor poderia... Eu preciso pegar realmente o motivo, Juninho, para te apresentar ele tudo certinho, mas nós então tá bom, obrigado, viu? Imagina. Eu estou satisfeito, senhor presidente. Ô, Carlos, bem lembrado pelo Juninho, eu gostaria de fazer duas perguntas. Qual o valor pago de precatórios este ano, o ano passado, e se tem algum precatório da Colombo também, que eu acho que os dois campeões de audiência são esses dois aí. Esse é campeão de audiência mesmo, viu? Ou situação amarga que deixaram, mas tudo bem. Nesse caso dos precatórios, nós temos um pagamento de 2 milhões já o ano passado, temos ali, sim, um parcelamento junto ao DEPRE. Esse ano, os pagamentos estão suspensos, justamente por causa da pandemia, que deve ser retomado agora no final do ano, né? É uma decisão que tomou conta do Estado de São Paulo todo. Foi uma ação que o governo do Estado entrou e beneficiou os municípios dessa suspensão de pagamento. Então, esse ano, nós pagamos 900 mil no começo do ano, e provavelmente nós vamos começar a pagar agora a partir de outubro a novembro, a gente já volta a pagar as parcelas que nos diz respeito, no caso. Desses dois precatórios, um que o Juninho citou e outro que eu citei, você Sim. tem mais ou menos o valor de cabeça total ainda? O da Colombo estava na fase de 8 milhões ainda. Sim. Agora o do AME eu estava levantando ele essa semana, não consegui pegar valores deles ainda.
Então tá bom. Mais alguém tem alguma pergunta ou podemos encerrar com o Montagnoli? Aproveitar, Beto, essa onda de perguntas a respeito do precatório. Se existe um precatório também da KMG, uma ação judicial que era só para rever as cláusulas contratuais próximo de R$2 milhões. A KMG é a empresa que construiu a estação de tratamento de esgoto. Vereador Moutinho, prazer falar contigo. Todo meu, Carlos. Boa noite. Boa noite. Nós temos, sim, inclusive nós estamos fazendo um levantamento geral. Só para vocês terem uma ideia, o mapa de precatório ele perde de vista, né? Então, nós estamos pegando ponto a ponto, colocando as atualizações, fazendo a gestão de precatório por precatório. Por quê? Nós não temos acesso somente aos nomes. Então, a gente tem que entrar, procurar, mandar documento ao DEPRE, pedir que o DEPRE responda, né? O nome dessa empresa tem sim. Tem sim. Eu posso até depois te passar o valor certinho dela. Ok, obrigado. Então tá bem. Mas podemos encerrar, gente? Presidente, eu gostaria só de responder a pergunta do Caio quanto à questão dos gastos com a educação, como eu disse ao senhor. Eu entendo, como ele disse, não é só funcionário. Realmente, não é só funcionário. Ele também, como professor, ele sabe disso. Não é somente funcionário. O transporte, por exemplo, hoje nós temos a empresa de transporte, justamente com aquela questão da lei que foi aprovada do auxílio para os peroeiros, né? Eles entregam o material na casa do aluno. Todos os alunos da rede básica, da rede municipal de ensino, recebem os kits que lhes são provenientes. Nenhum recurso que chega, seja para a educação, seja para a saúde, foi realocado e dividido para qualquer outra seção. Inclusive, isso é ponto de fiscalização do Tribunal de Contas e, graças a Deus, a gente não teve apontamento nenhum. Presidente, a última pergunta para o Carlos. Sim? Obrigado, Carlos. Presidente. Oi, pois não. É o Tonhão. Pode falar, Tonhão. Ô, Carlos, essas palavras que o presidente falou, eu também tinha nas minhas ideias, mas não deu tempo de falar. Agora, sobre o transporte, os pirueiros terceirizados das vans, você tem em mãos ou em mente, e como que a gente vai fazer com eles? Que eles também estão com o transporte parado, né? As vans pirueiro, e queira ou não queira, ele faz parte do trabalho da prefeitura. Você tem alguma coisa para eles, porque eles estão parados, porque as condução, às vezes alguém paga a prestação de condução, eles precisam também pagar a prestação, comer. Você tem alguma ideia do que fazer com eles? Veja bem, Tonhão, nesse caso, tem aquela lei que foi aprovada pela Câmara, né? Isso. Na questão do auxílio para eles, eu acho que é R$1.000 para cada um deles. Isso mesmo. Próprio. Por que recurso próprio? Porque o governo do estado cortou o recurso referente ao transporte escolar. Então, tudo que é de transporte, por não estar havendo aulas, estão sendo pagos com recurso próprio. Já foram as 2 parcelas, né? Acredito que vocês devem estar recebendo aí alguma dilação disso para poder aumentar esse prazo e talvez estender isso até o final do ano. O gabinete está estudando dessa maneira. E você acha que esse recurso próprio é aquele recurso que o governo deu para o cidadão, é isso? Não. Esse é um recurso próprio do Caixa da Prefeitura, Caixa Comum. Do Caixa da Prefeitura, isso que eu queria saber. Isso. Exatamente, isso é do Caixa da Prefeitura, isso não tem nada a ver com o governo federal. Tá, João. Carlos, obrigado. Tem 2 perguntas para encerrar, uma pertinente até a sessão de hoje. Sim. A primeira é o que vocês previram de investimento para o ano que vem, para 2021. Sim. Você quer responder essa primeiro, depois eu faço a outra, que é referente ao projeto de hoje aqui. Beto, a questão do investimento, presidente, a gente não tem, não é segredo, mas nós não temos investimento, a gente tem a manutenção. Logicamente que você tem, sim, uma emenda que chega, você tem um convênio que você assina, você tem a contrapartida, né? Então você tem ação aberta, tá? Mas falar para você, nós temos uma liberação, nós temos uma folga para investimento, a nossa folga de investimento é muito, muito pouco, é 2%, e olha lá. Sim. Uma pergunta aqui que chegou através da internet, até vou perguntar. Pergunta se o atuarial feito pelo IPREM determinando os recolhimentos, inclusive as alíquotas suplementares, que está para ser votado hoje, está contemplado nas diretrizes já para o ano que vem. Está contemplado nas diretrizes do ano que vem. Então tá bom. Essa pergunta não foi nem minha, enviaram aqui para casa. Carlos,
A gente agradece demais a sua presença aqui, muito obrigado. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. Nós vamos encerrar agora essa audiência virtual e daqui a 5 minutos passaremos à sessão ordinária. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus aí. Daqui a pouco